Gente, a pior coisa do mundo é a ignorância. Vocês concordam comigo? Do que você está falando, professor? Eu não estou entendendo. Bom, eu estou dizendo, gente, sobre a historicidade de Jesus. Meu Deus do céu. Você dá uma passeada pela internet e você vê vários vídeos, né? Alguns, né, são de canais ateístas e outros são curiosamente, gente, de canais religiosos. De canais religiosos judaicos. Olha, você sabe que eu aprecio muito o judaísmo. Tenho muito livros sobre judaísmo. Esses livros que vocês estão vendo aqui atrás, ó, são alguns deles. Eu tenho alguns livros aqui, gente, ó, que, né, por exemplo, Talmud, Shulchan Aruch, Humash, os livros do Rambam, a Torá, o Ritas, né? Alguns livros, né, que estão aqui, Marzor, e algumas publicações que muitos judeus não têm. Por exemplo, ó, eu tenho uma edição do Targum Onkelos, eu tenho encadernações da revista Rabbad, eu tenho livros, né, gerais, alguns em inglês, né, outros em francês, todos aqui sobre Talmud, sobre cultura judaica, né? Isso sem contar, por exemplo, os livros que tratam sobre a língua Yiddish, sobre, por exemplo, o conto Yiddish, sobre a literatura Yiddish no Brasil. Eu não canso de falar sobre isso e mostro, né, para dizer assim, o meu respeito pela cultura judaica e pela fé judaica. Mas qual que é o problema? O problema, gente, é a quantidade de rabino diletante que tem surgido na internet. O que é rabino diletante? É rabino que simplesmente, gente, não tem sinagoga. É rabino que só fica na internet. O público dele é o público de internet. Então ele não cuida de uma comunidade judaica. Ele pesca em aquário, né? Que é um termo que os religiosos usam quando às vezes uma pessoa, às vezes um missionário quer tirar um fiel de uma outra denominação religiosa e levar para dele, né? Ele não vai às vezes buscar uma pessoa que tá precisando, né? Ou precisa ser, vamos dizer assim, usar um termo religioso, precisa ser resgatada religiosamente. Não, ele vai pescar em aquário. E muitos desses rabinos de internet são assim, eles vão pescar em aquário. Então, por exemplo, eles gravam vídeos, né? Falando muito mal do personagem Jesus, duvidando da sua existência, né? Você vê, tem mais prova da existência de Jesus do que da existência de Sócrates, né? E a, a argumentação deles é pífia, né? E eles acabam divulgando uma teoria da conspiração de que Jesus foi uma invenção romana, né? Que é uma tese conspiratória, não científica, não acadêmica, né? Ou seja, ela não é defendida pelos pares acadêmicos, né? Publicada aí por Joseph Atwill no livro chamado Caesar's Messiah, o Messias de César. Gente, praticamente eu estou que nem essa pintura aqui do Jean Augusto Dominique Ingres, né, que está no MASP em São Paulo, chamado Jesus Abençoador. É uma pintura engraçada porque parece que Jesus está olhando para cima assim, sem paciência, né, do tipo, ai meu Deus, né? Basicamente é assim que eu me sinto, principalmente quando você tem que defender o óbvio. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz uma lista, né, de ponto por ponto dos ataques que são, vamos dizer assim, dirigidos, né, à figura histórica de Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês que ataques são esses. Basicamente, os ataques são esses daqui, gente. Cada capítulo é a defesa, né, com relação a um ataque. Então, primeiro, Jesus não existiu. Segundo, Jesus foi uma invenção romana. Terceiro, Jesus não foi original. Quarto, os evangelhos têm erros. Quinto, o Antigo Testamento é uma herança exclusiva do judaísmo. 6, o amor cristão é hipocrisia, né? E, por último, uma conclusão, eu não matei Jesus.
Professor, por que você fez isso? Bom, eu fiz isso, gente, por cansaço. Sabe assim, você vai vendo vídeo e você vê assim um cansaço mental, uma estupidez, né? Então, primeira coisa, né? Não existem provas históricas, existe documentação histórica. Aí a pessoa fala assim, então me prova que Jesus existiu. Aí você mostra os evangelhos e ele, ah, não, fora da Bíblia. Caramba, o texto bíblico é documentação histórica, caramba, né? E tem lá os evangelhos, as cartas paulinas, os livros apócrifos, né? Mas se a pessoa quiser, por exemplo, uma prova, né, ou uma documentação histórica fora dos evangelhos também tem, tá? E nós temos várias, né? Você tem, por exemplo, assim, o Testemunho Flaviano, em Antiguidades Judaicas. Você tem, por exemplo, aí o texto de Tácio. Tem uma lista aqui, né? O texto de Tácito, perdão. Tem o texto de Plínio Jovem, Suetônio, né? Até no Alcorão, né? E nas escrituras hindus, há, vamos dizer assim, documentação relativa. Sem contar, gente, os próprios evangelhos. Eu fiz uma lista aqui, né? Então, por exemplo, né? Nós temos aqui as cartas de Paulo, os evangelhos canônicos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, o evangelho de Filipe, os atos de Pedro, né? Sem contar os achados arqueológicos, inscrição de Cesareia, o ossário de Caifás, o anel de Pilatos e as próprias descobertas arqueológicas recentes, né, gente, dizendo que a cidade de Nazaré existia desde o século I, tá? Inclusive, há um dado interessante, né? Os achados arqueológicos, né, conta, né, dos utensílios de cozinha fabricados em pedra, porque são melhor para manter a comida cacherizada, né? Coisa que não seria garantia em utensílios feitos de barro, já que o barro acumula, às vezes, leite ou resquícios de carne, né, nos seus poros, e a lei judaica não permite que se mistura alimento cárneo a laticínios, né? Sem contar, né, gente, as provas de que Jesus é citado no Talmud. O Talmud, para quem não tem ideia do que né, é uma escritura judaica, e ele aparece lá em diversos textos. Vão dizer assim, mas não é o mesmo Jesus, né? O Jesus do Talmud é outro. Há diferença entre eles de 100 anos, 150. Caramba, mas o Talmud é um texto do século IV depois de Cristo, né? Os evangelhos aí já são escritos aí, tem prova, né, de que os evangelhos foram escritos no ano 80, no ano 90, né, da Era Comum. Então eu fico impressionado assim, né? Sem contar, né, gente, que existem vídeos de rabinos oficiais, né? Rabinos que não colocam a cara a tapa, né? Porque não são diletantes, são rabinos instalados numa sinagoga, eles têm uma comunidade para cuidar e não ficar gravando vídeo sonso na internet, vamos dizer assim, né? Bom, para terminar, né? Mesmo os rabinos mais críticos, eles sabem que é insustentável negar que houve um Jesus de Nazaré. Alguns até admitem isso, mas argumentam que ele foi um falso Messias. Isso ao menos já é uma concessão histórica, e é uma concessão muito significativa. Jesus existiu, ele caminhou pela Galiléia, pregou, curou, escandalizou. Foi condenado por Pôncio Pilatos, morreu crucificado, e segundo milhões de crentes em todo o mundo, ele ressuscitou. Negar sua existência é mais uma reação emocional do que uma posição intelectual. O que incomoda não é uma ficção, é a sua real presença. O que assusta não é a sua ausência, é a sua autoridade. Por isso aí Jesus continua sendo um sujeito incômodo. E Jesus Incômodo, né, é o nosso mais novo livro aí no Estante Virtual. Desculpa, gente, de Estante Virtual nada, aqui no Clube de Autores, né? Esse é o nosso livro, tá? Jesus Incômodo, porque Jesus incomoda tanto o judaísmo de internet. Vou fazer uma série de vídeos, né? Cada vídeo aí sobre um capítulo. Hoje falamos do primeiro. E é interessante a gente manter esse assunto sempre à baila, gente, para desbancar esses imbecis, né? Que ficam falando em verdades históricas. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais.